3 vezes, num só discurso, Jesus repete a mesma frase aos seus: não tenhais medo. Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Só que, bem no meio dessas 3 vezes, ele faz uma promessa estranha. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, de demônio, imagina o que vão chamar os de casa. Ou seja, vão zombar de vocês, sim. Vão te insultar por minha causa. E é exatamente aí, prometendo que o insulto vem, que ele manda não ter medo. Guarde essa estranheza. Por que vamos voltar a ela? Como não temer uma coisa que o próprio Jesus garante que vai acontecer? Aqui é o católico melhor. Antes de mergulharmos na liturgia, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim a palavra te encontra todos os dias. Antes de começarmos, vamos nos benzer, pedindo a coragem mansa dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As 3 leituras de hoje falam de medo e de coragem, mas de um jeito surpreendente. Na primeira leitura, o profeta Isaías tem uma visão do céu, vê o Senhor sentado num trono altíssimo, um manto enchendo o templo, e os anjos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. As portas tremem, o templo se enche de fumaça, e a primeira reação de Isaías não é alegria, é pavor. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e vi com meus olhos o Rei. Diante da santidade de Deus, ele se sente acabado. Mas então um anjo voa até ele com uma brasa do altar, toca os seus lábios e diz: tua culpa desapareceu, teu pecado está perdoado. E o homem que há um instante tremia de medo agora ouve Deus perguntar: quem enviarei? E responde sem hesitar: aqui estou, envia-me. O medo virou missão. O salmo de hoje sustenta essa cena. Deus é rei, revestiu-se de majestade, firmou o universo desde a origem, refúgia a santidade na sua casa. É o mesmo Deus Altíssimo do trono de Isaías. E então chega o Evangelho, e Jesus pega esse Deus tão alto e o aproxima de você. Ele avisa os discípulos que serão tratados como ele foi, insultados, chamados de demônio. Mas repete 3 vezes: não tenhais medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem tocar a alma. E dá a imagem mais terna de toda a Escritura: 2 pardais valem quase nada, e nenhum cai no chão sem que o Pai saiba. Vós valeis mais do que muitos pardais, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O fio é este, o Deus diante de quem Isaías tremeu, o Rei do trono altíssimo, é o mesmo que conta um por um os fios do seu cabelo. E quem entende isso para de ter medo dos homens? Agora deixa essa palavra descer até a tua vida. Lembra da estranheza que pedi para você guardar? Como não temer uma coisa que Jesus garante que vai acontecer, o insulto, a zombaria por causa dele? A chave está em perceber que existem 2 medos, e que um cura o outro. Tenho medo dos homens, medo do que vão pensar, do apelido, da careta, de ser chamado de careta, de fanático, de antiquado, de intolerante. Esse medo encolhe a gente, faz a gente baixar a voz, esconder o terço, ficar calado quando zombam da fé na roda de amigos ou no trabalho. E tem o outro, o temor reverente de Deus, que não é pavor, é amor que reconhece quem ele é. Jesus diz uma coisa de tirar o fôlego: não temais os que matam o corpo, temei aquele que cuida da vossa alma. E na mesma frase mostra que esse é aquele tão grande quanto os seus cabelos um por um. O medo dos outros só encolhe quando esse segundo medo, esse amor reverente, cresce. Reparem em Isaías, ele não ficou corajoso na base da força de vontade, apertando os dentes. Uma brasa do altar tocou os lábios dele primeiro. Ele foi perdoado, purificado, amado, e só depois foi enviado. A coragem nasceu de ter sido tocado por Deus, não de ter se esforçado para não ter medo. Então a pergunta de hoje é direta: onde é que você, com vergonha, esconde que é de Cristo? Em que mesa, em que conversa, em que grupo você apaga a sua fé para não ser o esquisito? Jesus sabe que custa. Ele não promete que não vai doer, ele promete uma coisa melhor: você vale mais do que muitos pardais, e o Pai que vê o pardal cair não tira os olhos de você. E aí a estranheza se desfaz. Você não para de ter medo apertando os dentes. Você para de temer os homens quando deixa Deus te tocar como a brasa tocou Isaías, e descobre que o único que poderia te assustar de verdade já declarou que está do seu lado. Tanto que Jesus termina com uma ternura, não com uma ameaça: quem me declarar diante dos homens, eu também o declararei diante do meu Pai. Ele quer dizer o seu nome em voz alta lá no céu. Agora, um instante de silêncio de verdade. Feche os olhos. Deixe Deus olhar para você como olha pelo pardal que não cai sem ele saber. Sinta que até os seus cabelos ele conta. E repita por dentro, sem pressa: não tenham medo, Senhor, porque sou teu. E fica com ele.
Agora pega o teu caderno, porque a graça de hoje precisa virar gesto. O caminho do dia tem 3 passos. Perceber, escreva um lugar concreto onde você costuma esconder que é de Cristo por medo do que vão pensar. Uma mesa, um grupo, uma conversa específica. Seja sincero, escolha o mais real decidir, escolha um modo simples de confessar a sua fé à luz do dia, sem agressividade, com mansidão. Pode ser benzer-se antes de comer em público, dizer com naturalidade que você foi à missa, defender com calma alguém de quem zombaram por crer, ou só não rir da piada que ofende a fé. Viver, faça esse gesto ainda hoje, por menor que seja. Não amanhã, hoje. O que Jesus te disse no escuro, diga à luz, o que você ouviu no segredo do coração, deixe aparecer. Anota os 3 no caderno, o lugar onde você se esconde, a maneira que escolheu para confessar, e o gesto que vai viver hoje. Vamos rezar. Senhor Jesus, Tu sabes quantas vezes eu te escondi por medo do que iam pensar de mim. Perdoa a minha covardia mansa, esse jeito de te apagar para não ser o esquisito. Toca os meus lábios como a brasa tocou os de Isaías, perdoa, purifica, e me dá coragem mansa para te confessar à luz do dia. Eu não quero te negar diante dos homens, eu quero que Tu digas o meu nome diante do Pai. E hoje, com Isaías, eu te respondo, aqui estou, Senhor, envia-me. Amém. Antes de você ir, faça 3 coisas. Anote no caderno o lugar onde você se esconde e a maneira que escolheu para confessar, dê ainda hoje o primeiro gesto de coragem, e compartilhe este momento com alguém da sua família que ande com medo de assumir a fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Volta amanhã, e vamos rezar de novo, juntos.